Bueno, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a la Asociación Espírita Tercera Revelación aquí desde Bogotá, Colombia. Un saludo muy especial para todas aquellas personas que en este momento se conectan a través de las diferentes plataformas en YouTube, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Para ustedes, bienvenidos los que están en directo o posteriormente en diferido. Hoy es un día muy especial para nosotros. Iniciamos la celebración del 38º encuentro espírita de nuestra casa espiritual, pero el 38º aniversario de esta institución espiritista, que nunca cierra, que de enero a diciembre permanentemente tenemos tareas todos los días en esta pequeña institución espiritista. Hoy tenemos un invitado muy especial, pero antes de la presentación de nuestro invitado, los invito a todos a que por un instante cerremos los ojos y vamos a hacer una oración buscando una sintonía espiritual. Cerremos los ojos y busquemos en el campo de nuestra mente la figura amable, la figura noble, tranquila, serena del Maestro Jesús de Nazaret. Maestro amado, te agradecemos por un día más de vida, por este instante, por estos momentos de esta institución espiritista. Te pedimos para que tu amor se extienda sobre nosotros, para que tu sabiduría calme la sed de nuestros conocimientos, para que tu bondad aplaque nuestra alma, para que se incorpore hoy a través de nuestro querido conferencista, pueda él traer el mensaje de amor, de esperanza y de luz que la doctrina espiritista nos da a todos. Respiremos profundo, tranquilos, serenos, y sintamos la presencia de los guías espirituales que nos acompañan y que dejan su aroma de paz y de mucho amor sobre cada uno de nosotros. Que así sea. Bueno, para mí es de muchísima alegría estar hoy nuevamente con ustedes y sobre todo porque está presente acá con nosotros el doctor Leonardo Machado. El año pasado tuvimos la oportunidad de conocerlo en el Congreso Espiritista Colombiano y nos atrevimos a invitarlo para que estuviera aquí con nosotros. Él viene de una jornada bastante extensa por todo el país. Estuvo el día martes en la ciudad de Barranquilla, el día miércoles en la ciudad de Bucaramanga, luego estuvo en la ciudad de Pereira, ayer estuvo en la ciudad de Cali y esta mañana estuvo en los 70 años de una institución noble de Bogotá que se llama la Asociación Espírita Círculo Fuerzas Amigas. Y hoy está aquí con nosotros, se ha hecho realidad, ¿cierto? Entonces, les pido que un aplauso para nuestro conferencista. Y vamos a hacer una presentación formal de él. El doctor Leonardo Machado es médico formado por la Universidad de Pernambuco, UP. Tiene una maestría y PhD en neuropsiquiatría y ciencias del comportamiento por la Universidad Federal de Pernambuco. Es psicoterapeuta cognitivo, tiene una especialización en terapia cognitiva comportamental por la IUP, tiene una especialización en psiquiatría por la Asociación Brasilera de Psiquiatría, una residencia médica de psiquiatría en el HUP-CESPE, especialización en filosofía antigua, es profesor adjunto de la Universidad Federal de Pernambuco desde el año 2014 hasta el año 2025.
preceptor de la Residencia Médica de Psiquiatría del Hospital Clínica de la UPE, profesor permanente de Postneuro de la UPE, gerente médico voluntario del Centro de Salud Mental Joana de Ángelis de la Mansión del Camino en Salvador Bahía, presidente de la Sociedad Pernambucana de Psiquiatría entre los años 2023 y 2025. Bueno, autor de más de 45 artículos publicados en el área de psiquiatría, prevención de trastornos mentales, psicología positiva y psiquiatría positiva. Nació de una familia espiritista y como conferencista utiliza un lenguaje asequible al público, comunicándose con facilidad en diversos ambientes. Escritor de varios libros, 7 de estos libros, uno de ellos estará desde hoy a la venta. Si usted desea hoy comprarlo o mañana, habrá un espacio para que él se lo pueda autobiografiar. Se llama el libro Ansiedad y Felicidad, ¿sí? Que ya habíamos previamente hablado aquí en nuestra casa espírita. Y pronto estarán otros libros que a través de esta institución espiritista se traducirán para el conocimiento y para la ampliación, sobre todo de la doctrina espiritista. Más que todo, esta presentación, como ustedes ven, está muy bien preparado, nuestro querido conferencista. Ante todo, yo destaco en él una figura noble, una figura humilde, sencilla, que desde la forma como, desde su dialéctica, nos llega al corazón y nos llega también al conocimiento. Él hoy nos va a hablar sobre el tema salud y espiritualidad. Entonces, por favor, les pido que nos concentremos, no haya afán. Vamos a recibir este conocimiento a partir de esta hora que él nos va a compartir todas sus experiencias, todo lo que nos trae preparados. Y mañana, por supuesto, estará en el seminario que tenemos programado. Entonces, nuevamente, les pido a cada uno de ustedes y los que están allá desde sus casas, desde los diferentes lugares que nos están observando en este momento, un aplauso nuevamente para el doctor Machado. Entonces, queridos hermanos, queridas hermanas, mucho gusto. Encantado. Es un placer para mí estar aquí con vosotros y que nuestro Maestro Jesús consiga nos bendiga hoy, ahora y para todo el siempre. Vamos a hablar un poquito acerca de salud, pero no en aspectos materiales, sino y sobre todo en aspectos espirituales. De un punto de vista científico, espiritualidad tiene que ver con un término más general que nos habla de una conexión que nosotros, en cuanto personas, tenemos con el sagrado, con Dios, por lo tanto. Entonces, espiritualidad es un nombre muy amplio y aquí iré a hablar específicamente de una espiritualidad espírita. Porque también dentro de nuestro campo espiritista, cuando hablamos de espiritualidad, generalmente estamos hablando de los espíritus benefactores que, estando más allá, nos ayudan aquí en cuanto estamos encarnados. Entonces, es más de esta perspectiva do que de una perspectiva, digamos, científica, académica, con esta abordaje de una espiritualidad más amplia. Entonces, una parte fundamental cuando pensamos en el espiritismo y en nuestra salud, y obviamente iré a hablar mucho más de salud mental, que es el campo que yo tengo
é um domínio que eu trabalho, que eu conosco um pouquinho mais. É muito importante que hablemos sobre reencarnação. Sem a visão da reencarnação, nós não temos muitas explicações sobre muitas coisas. E é interessante porque hoje, falar sobre reencarnação dentro de nosso espiritismo é uma coisa fácil, pero quando Allan Kardec começou seus estudos a partir de los questionamentos que hiciera para os espíritos, nem todas as partes hablava-se sobre reencarnação. Alguns espíritos não falavam sobre reencarnação, por isso que alguns médiuns, como Daniel Douglas Home, aunque fuera um médium e um paranormal muito potente, não creía em reencarnação, porque ele dizia que os espíritos não hablavam sobre reencarnação para ele. De outras vezes, quando se faziam reuniões do ponto de vista mediúnico, eram totalmente diferentes do que hoje estamos acostumados. Hoje estamos acostumados a fazer reuniões com uma mentalização, com oração, com, por lo tanto, todo um legado que fora hecho por Allan Kardec, por Leon Denis e pelos espíritas desde França. Porque eles perceberam que era muito importante se fijar mais, ou seja, se detener mais a los tipos de comunicações mais intelectuais. Por lo tanto, a psicografia ganhou um espaço muito grande dentro do espiritualismo francês, que chamamos de espiritismo. Porque, por exemplo, o espiritualismo em Inglaterra, o espiritualismo em Rússia, se hacía muito mais reuniões de materialização. E as reuniões de materialização são manifestações muito potentes para uma comprovação da mortalidade de nossa alma, pero o contenido das comunicações são muito poucos. Então, a reencarnação também não era uma coisa que se falava dentro de estas reuniões. Por isso que pessoas como Aksakov, que depois se tornou espírita, ele também não creu em reencarnação rapidamente. Então, é importante fazer pelo menos este tipo de resgate, este tipo de recuerdo em nossa história, porque a reencarnação, de alguma forma, é um legado kardeciano de sua capacidade de obter as informações a partir de reuniões mais com maior sensibilidade, reuniões com maior seriedade e, por lo tanto, reuniões com maior conteúdo intelectual. Por isso, sempre é muito importante que nós tenhamos gratidão a nosso bueno Allan Kardec, porque ele, então, trajo para nós esta visão de reencarnação. E para que pensemos a reencarnação como um ponto fundamental desde um aspecto de saúde mental, esta frase de Joana de Ángeles em El Ser Consciente: la personalidad es transitoria e marca etapas de reencarnação. Por quê? Porque neste modelo espiritista, neste modelo de individualidade, desde uma psicologia espírita de Joana de Ángeles, a individualidade somos nós, por lo tanto, nossa completude. E nossa completude tem que ver com nosso ego e tem que ver com nosso self. Nosso ego tem que ver com nossa materialidade e nosso self com nossa espiritualidade. Então, nosso ego
tiene que ver con las personalidades que nosotros tenemos en nuestras múltiples reencarnaciones. O sea, hoy yo tengo esta personalidad con este nombre brasileño, con estas presentaciones que Milton hizo de una forma muy amable. Pero esto no soy yo, esto es apenas una personalidad, esto es apenas una questão de mi ego. E quando hablo isto, questão de mi ego, isso não tem necessariamente uma interpretação negativa, sino uma questão de que nós temos que não nos identificarmos muito ou solamente com nosso ego. ¿Por quê? Porque para mais allá de nosso ego, temos nosso self. E nosso self tem que ver com nosso ser espiritual, ou seja, nosso espírito, nós. Então, nós somos nosso espírito, ou somos o espírito, e temos um corpo, uma materialidade que está vinculada a essa reencarnação. Por isso que Joana escreveu isto. La personalidad es transitoria. ¿Por qué? Porque nuestras reencarnaciones son transitorias. Y, por lo tanto, es más importante hacer o que hablamos de una desidentificación de nuestro ego para hacer una identificación mayor con nuestro self. No es tener rabia o miedo de nuestro ego, porque de alguma forma, esta personalidade que nós estamos construindo nesta presente existência é uma oportunidade de bendições para nossa evolução. Então, não é ter rabia de nosso ego, sino nos identificarmos, fazer uma identificação maior com nosso self, porque aqui temos o que chamamos em uma psicologia de Jung, pero aqui uma psicologia de Jung mesclada com, ou ampliada, melhor dizendo, pela psicologia de Joana de Ángeles, a psicologia espírita, o arquétipo divino. Este arquétipo divino é interessante porque este término arquétipo tem que ver com arqué. Arqué tem que ver com arcaico, tem que ver, portanto, com antigo ou com bases. Então, quando uma pessoa tem uma profissão de arquitetura, ela está, portanto, fazendo as plantilhas, as bases. Então, arquétipo é aquilo que está em nossa base, aquilo que também está arcaicamente, ou seja, antiguamente, ou seja, desde muito tempo, há muito tempo, dentro de nós outros. E Allan Kardec, de alguma forma, perguntou isto a los benefactores quando se quedou com interesse de saber o seguinte: por que muitos de nós, porque as pessoas temos um sentimento íntimo, inato, de que Deus existe? E os benefactores responderam mais ou menos assim: porque Deus existe. E se Deus existe, Ele põe em vuestras mentes, em vuestras consciências, sua presença. Quando escutamos também, ou leemos, o livro dos Espíritos, que as leis de Deus estão em nossa consciência, de alguma forma estamos também fazendo uma antecipação do que Jung, mais para frente, isso. Então, arquétipo divino é nossa vinculação primária, primeira, básica com Deus. É, portanto, o que está em nós, enquanto espíritos. E nossa tarefa seria construir uma individualidade mais desarrollada e, por lo tanto, não tão identificada com seu ego, sino cambiada com seu self em uma construção de um si mesmo, um si que seria o que será nosso porvenir ou nosso devenir. Isso é importante, por quê?
Porque às vezes nós entramos em conflitos íntimos justamente por conta destas várias partes. E aqui trago uns conceitos que Joana trabalhou em seus livros, de William James e Jung. William James foi um dos padres da psicologia e Jung chegou depois de seu trabalho. William James escreveu que nós temos estes múltiplos yoes. Então, eu social, eu profissional, eu pessoal, eu espiritual. E às vezes, estes múltiplos yoes entram em conflito de interesses. Uma parte de nós deseja uma coisa, outra parte de nós deseja outra. E estes conflitos, portanto, estão em la base de nossos problemas psicológicos. Haciendo uma comparação com os principais conceitos de Jung e os principais conceitos e esse conceito de William James, é como se nosso ego, aqui ego tem uma concepção diferente. Aqui o ego do ponto de vista da concepção de Jung. Nuestro ego tem que ver com eu que lo sé. Nuestra persona, el yo que muestro al mundo. Nuestras sombras, el yo que está oculto, incluso de mí mismo. Ou seja, parte de mim que são inconscientes, por lo tanto, que eu não consigo perceber tão facilmente. E nosso self, e aqui uma diferenciação. Por isso que estou também trazendo estes 2 slides. Por quê? Porque quando falamos de uma psicologia espírita de Joana de Ángeles, falamos de conceitos espíritas que estão ampliando conceitos psicológicos tradicionais. Então, o self aqui não tem que ver com o espírito propriamente dito. Tem que ver com o eu total, lo que sou em potencial. Então, quando estas várias partes de nós entram em algum tipo de conflito, então existem nossos conflitos existenciais, nossos conflitos psicológicos. E Assagioli, um psiquiatra italiano, sacando estes conceitos, esse é um conceito interessante que Joana também hace um resgate. As subpersonalidades, às vezes, é como se nós tuviéramos múltiplas personalidades, como se cada uma dessas partes são personalidades de nós, como se esses múltiplos joys foram também várias pessoas que nós temos. E às vezes ocorre que uma subpersonalidade ela se queda como que um parasita. Então, essas subpersonalidades parasitas ocorrem quando dominam a personalidade principal ou entram em conflito com outras subpersonalidades. Isso é muito interessante porque Assagioli realmente teve uma visão mais ampliada do ser com sua psicossíntese e realmente se aproximou muito de los conceitos que nós temos em espiritismo. E quando falamos de reencarnação e conflitos reencarnatórios dentro de nós, de alguma forma estamos falando um pouquinho destas subpersonalidades. Ou seja, nossa persona de ayer, de última reencarnação, que às vezes se queda como que haciendo uma auto-obsessão em nós, então haciendo uma ocorrência de como se fuera um parasita. E Joana de Ángeles, de uma maneira muito interessante, escreveu esse término, atavismos. Atavismos tem que ver com tudo isto que eu falei até agora. Hasta agora. Atavismos são fijações são características nossas ou características ancestrais. Este termo atavismo não é um término que ela criou, sino cambiou seu significado ou ampliou seu significado, porque são características ancestrais que reaparecem.
E essa reaparição, do ponto de vista de nossa psicologia espírita, nos leva a fijações. Como assim? Às vezes com emoções tóxicas, ou seja, emoções fijadas, como culpa constante, vergonha constante, essas coisas. Às vezes comportamentos que são repetitivos e sempre com patrão mental repetitivo. Então, atavismo tem essa conotação, uma repetição, uma coisa que nos queda fijada. Então, tem que ver com os joys em conflito, tem que ver com as sombras em projeção ou em repetição compulsiva. Porque o que é que ocorre? Quando eu não consigo, digamos, aceitar nada de mis sombras, muitas vezes eu las projeto para el outro, mis características ocultadas de mim mesmo. Então, as sombras em projeção, e às vezes ocorre uma coisa interessante. Eu projeto em outra pessoa e, ao mesmo tempo, acabo haciendo patrones de comportamientos repetitivos. Estoy hablando de una persona, tal persona es así, yo estoy haciendo la misma cosa y yo no estoy percibiendo. ¿Por qué? Porque conscientemente yo percibo el comportamiento en las otras personas, no en mí. Generalmente, esto también ocurre quando nós estamos demasiadamente ou demasiado identificado com nossa persona. Então, a persona é o eu que eu mostro ao mundo, aquilo que também eu queria ser. Então, por exemplo, quando eu tenho uma profissão de médico, uma profissão de professor, há toda uma expectativa social em torno de um médico, em torno de um professor. E se eu sou, por exemplo, um médico cristiano, um médico espírita, né? Se eu sou um médico cristiano, por exemplo, então existe o arquétipo, né? A simbologia de Lucas. Lucas, um bom médico, um discípulo, um apóstolo, não direto, pero um evangelista. Então, não somente se queda em mim uma tentativa ou um desejo bueno de ser um médico bueno como Lucas. Se eu sou médico cristiano e espírita, eu tenho a imagem de Dr. Bezerra de Menezes. Então, minha persona desejava, digamos assim, ser Dr. Bezerra, melhor do que desejar ser um médico psicopata. Melhor. Sim? Psicópata. Melhor do que isto. Pero temos que ter paciência, porque senão estaremos demasiadamente ou estaremos com uma persona demasiado identificada e estaremos ocultando nossas sombras. Então, isto por quê? Porque eu não tenho a evolução de Lucas, eu não tenho a evolução de Bezerra de Menezes. Então, posso ter identificações de persona, porque sou médico, porque sou espírita, pero eu não tenho a intimidade deles. É diferente. Esse é o conceito também de superpersonalidade parasitária de Sarriol. Um conceito espírita seria o conceito de auto-obsessão. Queria falar um pouquinho mais. E um conceito também semelhante em la psicanálise é neuroses, psicoses, que tem a ver com repetição também. Isto estou falando de uma parte de nós para com nós. Pero la obsessão espiritual, portanto, uma obsessão, por lo tanto, uma obsessão externa, não uma auto-obsessão, em suas diversas formas, profundiza este ciclo vicioso. Sempre temos que ter isso em consideração. Uma psicologia espírita, uma
uma análise de saúde mental do ponto de vista espírita não se pode fazer sem a consideração da reencarnação. Está aqui hecha esta consideração e, consequentemente, também uma consideração sobre esta influência espiritual que muitas vezes se queda como uma obsessão. Pero, para a obsessão ocorrer, necessitamos de uma auto-obsessão como sendo a base. E a auto-obsessão é a consequência desta reencarnação, destas coisas que falei hasta agora. Então, vamos pensar em diversas formas de influências. Isto é uma coisa didática que eu gosto de fazer. Então, pensemos em las influências externas e internas. As influências internas, acabei de falar. Desta existência, esta existência atual, pero também como somos reencarnacionistas, temos as convicções de que estas influenciações ocorrem também por conta de outras existências. E estas influenciações ocorrem de uma maneira direta e de uma maneira indireta. De uma forma direta, são as informações de los mais variados tipos. Então, aqui são uma influenciação consciente. Temos claridade. Por exemplo, esse tipo de influenciação que eu estou fazendo em vocês, em vosotros, são influenciações diretas. Incluo com slides, não estou ocultando nada. Estou fazendo coisas diretas. Pero sempre há alguma mensagem subliminar. Sempre há. Sempre há. E esta mensagem subliminar também nos influi. Só que de um ponto de vista mais ofuscado, portanto, um subconsciente. E o marketing faz muito isto. Marketing faz muitas influências subliminares. E não necessariamente são coisas malas. São o que são. E nós podemos fazer a influência positiva ou negativa. Pensemos agora em uma influência indireta. Então, os espíritos, e aqui estou falando sobretudo de los espíritos que estão desencarnados, generalmente eles influem em nós a partir de uma maneira mais obscura, através de nosso inconsciente individual. E quando estou falando de uma influenciação indireta, através do inconsciente, estou falando que estas influenciações muitas vezes ocorrem não com um pensamento que nos liga, porque muitas vezes para identificarmos precisamos de uma educação mediúnica para o que cambiar esta influenciação que é mais inconsciente em uma influenciação mais consciente, ou seja, eu perceber a presença de los espíritos benefactores ou obsessores, perseguidores, e cambiar esse tipo de informação que é apenas uma emoção, por exemplo, para um tipo de pensamento. Então, fazer uma tradução de isto. Então, por isso que tem esta seta, né? Posso fazer um câmbio de uma influência espiritual inconsciente para uma influência mais subconsciente, mais cercana de minha clareza, e cambiar, se eu tenho mais experiência, em uma influenciação mais consciente. Pero as influenciações indiretas também ocorrem de um ponto de vista genético, ou seja, nosso corpo somático influi também em nossa vida, inclui nossa vida mental. Por quê? Porque esta genética tem que ver com o que Jung chamou de inconsciente coletivo. Em sua época, a genética estava assim, não tinha como hoje, sim? Pero hoje, quando falamos de genética e as influências de um inconsciente que não é individual, ocorre por conta deste inconsciente coletivo. Às vezes é interessante que temos conhecimento hoje que às vezes as crenças negativas que uma madre tem sobre si, às vezes influi em sua gestação, e estas crenças também nós vemos
em seus ninhos. Do ponto de vista espiritual, é porque nós estamos vinculados com seres que têm complejos semelhantes, seres que têm dilemas semelhantes a nós. Então, a genética é justamente a reencarnação haciendo su influenciación indirecta en nuestra vida mental y nuestra vida corporal. Pero también existen registros mnemotécnicos en fluido cósmico. Este fluido cósmico llaman los exotéricos de registros acáshicos. Isto mesmo. E isto nos influi. Então, nossos actos, de alguma forma, volvem para nós outros. E assim, estou falando de uma influenciação, digamos, natural. Agora, passemos a pensar em uma influenciação persistente. Uma influenciação persistente, dividir aqui em uma influenciação interna persistente. Uma persistência interna nos leva a uma auto-obsessão, quando nos quedamos com fijação, e por lo tanto encarcelamento do pensamento e cansaço do sentimento. A auto-obsessão nos leva a fijação, repito, e essa fijação tem como característica encarcelamento de nossos pensamentos e cansaço de nossos sentimentos. Diferentemente de la resignação. A resignação nos leva e tem que ver com a liberação. E resignação é uma força ativa, porque nos saca de nossa inquietude. Então, a resignação nos traz claridade de pensamento e vitalidade do sentimento. Todas as vezes que estamos pensando, não estou sendo resignado, pero esta resignação não nos traz uma sensação de liberação, uma sensação de vitalidade, de claridade. Provavelmente não é somente uma resignação, é mais uma auto-obsessão. E estou me quedando em relacionamentos tóxicos, que nós em doutrina espírita falamos de relacionamentos obsessivos. Esses relacionamentos obsessivos não se hacen somente com os desencarnados, sino também com os encarnados. E Kardec falou isto muito antes de hoje falarmos de los relacionamentos tóxicos. Então, com isso, através dessa auto-obsessão ou dessa resignação, entramos em uma ressonância psíquica. E essa ressonância psíquica tem que ver com uma ressonância psíquica com o obsessor, se for uma auto-obsessão, e pode ser encarnado ou desencarnado, ou com nosso benefactor. E esse benefactor nos ajudará através desta resignação. Então, os benefactores nos dão liberdade. Essa palavra é difícil para mim, livre arbítrio, né? Albedrío, é difícil, por isso que eu hablo liberdade. Então, os benefactores atuam em nós com liberdade. Não, digamos assim, fazendo constrangimento de nós. Enquanto os obsessores atuam, porque os benefactores também são persistentes. Qual a diferença de benefactor que é persistente, que é, portanto, aquele que persistir hasta o fim será salvo, disse Jesus. A persistência é importante, pero a persistência buena nos dá liberdade, nos traz liberdade. Camina ao lado, camina cerca a liberação também. Faz sentido isto? Então vamos em frente. Allan Kardec falou sim sobre auto-obsessão, pero não com este nome. Em obras póstumas, em sua parte 1.58, ele falou o seguinte: el hombre, el ser humano, es a menudo su própria persona obsessiva. Por isso que estou falando tanto sobre auto-obsessão.
Porque para a doutrina espírita, a diferença entre uma obsessão e uma, digamos, influenciação demoníaca é justamente porque, de alguma forma, nós damos as condições, mas não damos as condições de uma maneira consciente. Damos as condições com todas estas cascatas de coisas que estou falando aqui. Então, não é que estou dando as condições porque eu quero. Não. Mas por que razão? Às vezes porque eu tenho uma vontade enferma. Eu sou muito rebelde. Eu tenho rebeldia. Então, essa vontade enferma e todas essas coisas que estou falando nos leva a uma autoobsessão. Isto abre espaço para as influenciações. Os benefactores intentam nos ajudar, pero a resignação tem que ver com humildade. Resignação tem que ver com humildade. Humildade tem que ver com abertura interior. E autoobsessão e obsessão tem a ver com essa rebeldia. Então, se os benefactores ajudam muito, porque se não for assim, seria muito pior. Se já está ruim, seria pior, né? Seria muito pior do ponto de vista coletivo, social. Então, hagamos agora um aprofundamento, porque são muitas formas de falar a mesma coisa, de ângulos diferentes. E outro ângulo é isto: são ciclos. Ciclos que são viciosos ou ciclos que são virtuosos. Porque Kardec escreveu este ciclo aqui. É o ciclo de arrependimento, expiação, reparação. Isto nos leva a uma autolibertação ou uma autoliberação. Ok? Isto Allan Kardec escreveu em El Cielo e en El Infierno, em Código Penal de la Vida Futura. Pero muitas vezes nós não adentramos neste ciclo virtuoso de uma liberação, sino em um ciclo vicioso. E adentramos em um ciclo vicioso quando nos quedamos fijados. A grande questão de um ciclo vicioso é a fijação. Então, este espírito loureiro escreveu, através de mim, este é um pseudônimo de um psiquiatra de minha terra. Escreveu assim: el arrepentimiento, combinado com a expiação, forma lo que poderíamos chamar de culpa. El arrepentimiento é compreensão, la expiação é sofrimento. Então, ele desenvolveu toda uma mensagem que estaria agora desenvolvendo com vosotros. Isto hace uma puente com as neurociências de hoje em dia e com o que há dentro do cielo e o inferno. Por quê? Porque não há a palavra culpa propriamente dita. Há arrependimento. E hasta esta mensagem, sempre quando estava fazendo conferências, falava como se fosse a mesma coisa. Culpa, arrependimento, mas realmente há uma diferenciação. ¿Por quê? Porque culpa é este conjunto. Então, culpa é o conjunto de la junção de arrependimento, que é o entendimento, é a cognição, com a expiação, que é o sofrimento, que é, portanto, a emoção que nós sentimos. Por exemplo, com culpa, nós sentimos aqui tristeza, rabia e uma cognição que tem a ver com arrependimento de errores que nós fizemos. Este mesmo raciocínio vale para as emoções complexas como todo, como vergonha e ressentimento também. Sempre é mais ou menos isto. Então, começamos com arrependimento. Legamos em la expiação, pero ao revés de fazer uma reparação, nos quedamos fijados. E essa fijação nos leva a uma autopunição. Então, isso tem que ver com o que Joana escreveu de culpa tóxica. Por quê? Porque é uma rábia, uma demasiada rábia para si e para sempre. Isso tem que ver com perfeccionismo. Perfeccionismo tem que ver com o que falei hoje de manhã,
com um desejo de perfeição, pero um desejo um tanto quanto impaciente. Ou seja, a perfeição que chega rápido, temprano demais. Então não é perfeição, porque é uma perfeição impaciente. Perfeição tem uma tranquilidade, porque traz paciência também. Por outro lado, às vezes a punição é semelhante, arrependimento, expiação, fijação, pero percebamos que aqui não há uma punição para nós outros, sino para o mundo. Por quê? Porque esta autopunição, esta expiação, esta emoção aqui é sobretudo culpa, uma culpa tóxica. Aqui tem que ver com muito mais com ressentimento para outra pessoa, ou seja, todos estão com erros. Então, quando esta pessoa sente uma culpa, é uma culpa mais superficial, porque na verdade ela tem muita rabia para os outros. Então, aqui entramos em vitimismo. Isso é muito interessante, porque às vezes uma pessoa com isto, digamos assim, com muito vitimismo, se encontra com uma pessoa com muito perfeccionismo. Então, isso dá um casamento para toda a vida. Por quê? Porque estas se sentem com uma deuda, uma dívida para sempre. É como um devedor perpétuo, deudor perpétuo, perpétuo para sempre. E este aqui é como credor. Então, esse aqui é um acreedor perpétuo para todo sempre, e esse aqui é um deudor perpétuo. Então, onde está a deuda desse daqui? Está aqui, na consciência deste, na percepção desse. E onde está o acreditamento, o crédito? Aqui. Então, é interessante. Vou dar um exemplo. Uma vez, tentarei dar esse exemplo em espanhol, pero me desculpe se for em portunhol, porque é mais difícil dar exemplos. Mais difícil aqui. Pero uma pessoa tinha uma irmã que era uma pessoa vitimista, tinha uma irmã perfeccionista. Neste tipo de coisa que falamos. Sua irmã era freira de uma ordem chamada Carmelita Descalça. Ou seja, bem assim, em dívida com tudo, endeuda com tudo. E tudo que sua irmã freira fazia para ela, nada era suficiente. Nada. É interessante porque isso é mais comum do que nós outros pensamos. Me recordei agora de outra pessoa, porque sua madre, também uma católica, muito católica, uma pessoa muito bondosa, pero para fazer assim umas coisas mais rapidamente, sabe quando hace uma herência, não sei como aqui em Colômbia, pero antes da pessoa morrer, né? Às vezes se divide as coisas em vida. Logo em vida. Isso dá um problema, não sei em Colômbia, mas em Brasil. Por quê? Porque os hijos começam a pelear entre si. Quem necessita de mais? Quem tem mais direitos? Também é igual. Isso se quedou com essa senhora. E uma hija falou assim: não, eu que tenho tudo de minha madre deveria vir para mim. Porque eu ajudo mais, porque eu mereço mais, porque eu sou eu. Não há muito explicação, sabes? Porque há um vitimismo neste nível que a pessoa não consegue perceber. Então, essa outra pessoa, então eu comecei a fazer seus atendimentos como uma cortesia, voluntariamente, e o professor me hice este pedido, porque ele atendia a la freira, a irmã freira,
Entonces yo empecé a entender la alemana victimista, digamos assim. E uma vez estava, porque eu vi que Bogotá às vezes é semelhante com minha cidade em termos de coche em calle, né? Em termos de tráfego. Muito tráfego, sim? Minha cidade também. Então, às vezes, as pessoas se atrasam, chegam atrasadas, enfim. E dessa vez, era uma... Como é sexta-feira? Toda vez me olvido disso. Viernes. Era um viernes por la noche, 8 por la noche. 8 por la noche. Estava fazendo atendimento. Eu hago atendimento hasta 10 por la noche, 11 por la noche às vezes, porque para dar conta de tudo. Então, estava sendo e de cortesia. Este dia, este período que estava sendo, era um período de cortesia para muitas pessoas. Então, ok. Pero sua consulta não era a las 8, era a las 7. Então, houve este retraso de 1 hora. E quando ela adentrou em meu consultório, falou assim: você não tem respeito por seus pacientes e tal. Começou então a pelear comigo. E ela então pensou: não, ele é muito tranquilo, não vai falar nada. Então eu falei tranquilamente, pero falei: que coisa. Se eu estou fazendo um atendimento de cortesia gratuito a las 8 de la noche, em meu consultório privado, em um viernes para ti, e isto não é este respeito contigo, eu não sei o que é este respeito. Ela então mirou e falou assim: doutor, que coisa buena, que resposta buena, eu merecia isto. Realmente, porque eu não me quedo satisfeita com nada. Então, empecé, que bueno, consegui fazer uma terapia, sabe? Uma terapia de choque. Então, empecé a falar assim, realmente, porque há uma insatisfação que te queda insaciável. Tudo que tua irmã hace para ti, não estás saciada. Ela é verdade. Então, pensei que conseguiria fazer algum câmbio. E depois ela falou: sabe por quê, doutor? A culpa é de meu padre. Não é minha irmã, ela é meu papá. Então, é mais ou menos isso. Isso são as infâncias psicológicas que Joana de Ángeles nos falou. Quando saímos disso, adentramos em um outro ciclo. E aqui Kardec falou do ciclo virtuoso da reparação. Pero este ciclo virtuoso tem que ver com o Código Penal, porque Kardec escreveu o Código Penal da vida futura, ok? Pero nesta mensagem deste psiquiatra, ele fez essa comparação. Seria um ciclo virtuoso da reparação. Então, arrependimento, expiação, reparação e autoliberação. É uma culpa sana, não uma culpa tóxica, porque é uma rabia natural que nós sentimos, pero não tem que ver com perfeccionismo, tem que ver com perfectibilidade. Perfectibilidade é um término que o Dr. Bezerra escreveu em seu livro, enquanto estava encarnado, La loucura sobre um novo prisma. Então, perfectibilidade é nosso desejo de perfeição e a capacidade de realmente nós evolucionarmos. Perfeccionismo é nosso desejo de perfeição hoje. É diferente. Perfectibilidade é o desejo de perfeccionar no futuro, com paciência, não com acomodação, sino com paciência. Então, pero pensemos, e se não há errores? Então, aqui, por isso que ele falou, se Kardec falou de um código penal, então ele escreveu de uma maneira interessante. Há também um código civil del amor. Então, seria não um ciclo virtuoso de la reparação, porque não há o que se reparar, há o que se realizar. Então, ao revés de arrependimento, há um planeamento.
ou seja, a parte cognitiva é planeamento sobre nosso futuro. Então, não há expiação, porque estamos planeando coisas boas, estamos vinculados ao amor. Então, planeamento de coisas boas. E, por lo tanto, há uma antecipação. Antecipação de quê? Antecipação de alegria. Antecipação de uma esperança. Portanto, a esperança é a antecipação da alegria desde hoje. Pero ninguém evoluciona solamente com planeamento e antecipação da alegria. Nós podemos nos quedar inquietos aqui, né? Uma ansiedade e expectativa, que coisa boa, vou ter uma oportunidade de reencarnação. E por isso que às vezes, quando estamos reencarnados e llenos de planeamentos espirituais, somos um pouquinho inquietos em nossa vida, porque queremos aceitar, queremos fazer as coisas certas, corretas. Pero não é necessário uma concretização. E essa concretização tem que ver com uma autoiluminação. Então, não é mais dolor, sino amor, autorrealização. Esse é o conceito psicológico também. E, por lo tanto, tem a ver com perfectibilidade. Essa é a parte desta mensagem. Sin embargo, mais allá do Código Penal, existe o Código Civil del Amor. Por analogia, podemos entender o planeamento, a antecipação e a concretização como a tríada del amor. Se a outra tríada é a tríada del dolor, esta seria a tríada del amor. Planificar a evolução genera uma antecipação de alegria, pero solo a concretização do projeto é capaz de generar a autorrealização de la evolução del ser. Bem, sigamos para um ponto importante. Estamos falando de obsessores, de auto-obsessão, e é importante fazer uma diferenciação. O perseguidor só pode cambiar-se, transformar-se plenamente em obsessor quando encontra a abertura da auto-obsessão. Então, é totalmente normal que nós tenhamos perseguidores, totalmente normal. E às vezes esses perseguidores conseguirão ligar em nossa mente. Não tenhamos medo disto. É normal. Isso não se caracteriza uma obsessão. É uma perseguição tão planeada, tão arquitetada, que às vezes, se eles conseguem nos dar uma queda, nos derribar, consegue fazer alguma coisa em nossa mente. Isso é importante, porque senão nós nos quedamos fijados em medo. Medo de sentir novamente aquilo que nós sentimos em um passado, que nos pegou, nos tomou de surpresa, esta influenciação. Por exemplo, eu estava, quero contar isto para vocês, estava fazendo um conjunto de conferências em Europa. E naquele momento, nosso Divaldo estava muito enfermo e, por lo tanto, não conseguiu fazer um acompanhamento espiritual. Melhor dizendo, em el ano anterior, eu estive também em los mesmos sítios e foi bastante tranquilo. E interessante porque ele estava acompanhando e de vez em quando falava uma coisa que eu não falei para ele e nem outras pessoas falavam e ele tinha conhecimento. Então eu pensei, talvez ele esteja me acompanhando. E estava sendo, não sei se a última conferência, não, uma conferência, estavam muitas pessoas e porque era como também um cumpleaños de um centro espírita em Suíça. Então, estava falando sobre uma reencarnação que eu tive e que ele também estava encarnado. E quando estava falando sobre isto, de pronto assim, mirei a ele, a Divaldo, em super espírito. Não foi uma
uma clarividência, se não uma evidência, estava externa, foi uma alucinação mesmo, foi uma coisa de louco, né? Pero de médium também. Por que de médium? Porque eu não contei para nenhuma pessoa, né? Vou contar, vou nada, senão vão falar que sou louco, que sou, sabes? Me quedei calhado, tranquilo, em silêncio. Estuve em la mansão, estávamos, portanto, fazendo a cena e charlando, e Dibaldo falou assim, as pessoas pensam que eu estou parado, que não estou trabalhando, pero estou em meu quarto, e estou aparentemente dormindo, pero vou para um país, para outro. E olhou para mirou a mim e falou assim, não é meu filho. Então, eu falei essa história. Sim, é verdade, porque eu estava na Suíça, em Suíça, contando esta história e vi, mirei você. Então, me senti tantas emoções porque estava assim, mirando ele, estava contando a história, um espírito me envolvendo, contando a história, mirando as pessoas. Então, 4 informações ao mesmo tempo, lhe quedou um choro, uma lágrima, sabes? Então, sim, é verdade. Então, eu tive a convicção que não era alucinação de loucura, sino evidência de mediunidade, e ele em desdobramento físico. Pero nesta viagem, ele estava muito enfermo e não conseguiu naturalmente fazer isto, e as perseguições estavam muito fortes, não somente para mim, para o movimento. Estávamos em um congresso internacional, e de uma maneira muito interessante, eu tive um desdobramento e vi em desdobramento estes perseguidores que eu tenho, como alguns de vocês também, são alguns, para não colocar medo, sim. Às vezes existem esses perseguidores, porque quando nós estamos fazendo alguma coisa boa, é natural que ocorra isto. E de uma maneira muito interessante, como que este perseguidor lançou como um dardo, uma flecha, sabe, de fluidos, e tinha uma proteção, pero como que uma fissura, e adentrou um pouquinho de sua energia. E quando eu despertei, estava com uma parte inteira de meu corpo paralisada. E não estava com AVC, nada. Era solamente a influência espiritual. E interessante, porque esta imagem estava muito clara, isso que estou falando. Às vezes, as influenciações não ocorrem como uma obsessão que é total, mas é como se fosse um pequeno recado: cuida-te. Basicamente é isso: cuida-te. E senti, me acordei com parestesias e uma paresia muito interessante e também espantoso, pero uma sugestão para vosotros espíritas, que não se quedem com medo disto, porque o medo alimenta mais medo e chega ao pânico. Por lo mais que nós estamos sembrando o amor, é natural que estas perseguições ocorram. Faz parte. E quando ocorrem, é porque estamos indo bem. Estamos indo bem. Queria falar também, porque é só a consequência. O que é que esses perseguidores utilizam? Ectoplasma. Né? Essas energias que estão em ambiente se cambiam como ectoplasma. Queria também ler com vocês esta parte de Allan Kardec. A obsessão, quando é muito prolongada, pode ocasionar desórdenes patológicos e exige, em ocasiões, um tratamento simultâneo, ao mesmo tempo ou consecutivo, depois, já seja magnético ou médico, para restabelecer a saúde do organismo. Destruída a causa, resta combater os efeitos. Isso fora escrito em 1864.
Esto está en Evangelio segundo Espiritismo, el Espiritismo, en final. Es una de las últimas partes. E tem que ver com esta outra sabedoria de Gabriel Delan, um pouquinho mais adelante, 1895, neste livro aqui, La Evolução Anímica. Aún não sabemos se, em los casos de obsessão e possessão, não existe uma desorganização cerebral correspondiente ao distúrbio moral. Sin embargo, somos levados a presumir tal relação. E isto porque tão íntimas são as relações del alma com o corpo, del perispírito com o sistema nervioso, que podemos, sem temor, afirmar que a todo e qualquer estado físico lhe corresponde um estado intelectual, esses são os términos de sua época, intelectual, emocional, mental, relacionado e vice-versa. Pero, del mismo modo que entre la obsesión y la subjugación integral pueden existir todas las gradaciones, así también deben tener ellas una relación con los desórdenes orgánicos del cuerpo, empezando de manera poco importante, pero susceptibles de agravarse con el tiempo, produciendo verdaderas lesiones cerebrales. Tão íntimas são as relações entre o alma e o corpo, entre o perispírito e o sistema nervioso. Mais uma vez, 1895, as neurociências estavam começando. Por isso que falei aqui, o pioneirismo sobre as interfaces orgânico-espirituais e a enfermidade. Que podemos afirmar com segurança que a todo estado físico corresponde um estado mental, que ele chamou de intelectual, e vice-versa. Ou seja, essa é a última parte que eu desejava falar para vocês, que o espiritismo caminha cerca da ciência e, por lo tanto, estes avanços que a ciência tem hecho nos últimos anos, especialmente em minha área de psiquiatria, quase todas as vezes que eu termino uma conferência espírita, sempre alguma pessoa me habla, sabes, Hugo, eu tenho esquizofrenia, eu tenho transtorno bipolar, e estão muito bem. Por quê? Porque estão conseguindo ter este tipo de tratamento médico que na época de Allan Kardec, neste tempo, não existia. Existia, pero muito débil, muito incipiente, não existia tratamento de psiquiatria nesse momento, pero eles tinham conhecimento que suas palavras teriam uma consequência não somente para aquele momento, hasta para futuras reencarnações. Então, é muito interessante ver, mirar estas relações tão íntimas que o espiritismo traz para nós. E por isso, pedindo o permisso de Milton, fazendo esta relação, me gostaria de pedir-los que cerrássemos pouquinho nossos olhos. E uma vez que hablamos tanto de las relações, de las dificuldades, hagamos também uma elevação de nosso pensamento, haciendo uma expansão de nossa consciência, saliendo del miedo e adentrando em la convicção. Porque a fé é uma ciência, porque aporta a nossa consciência uma convicção. E esta fé, que consegue trazer para nós a convicção del futuro, traz também a humildade para que nós tenhamos condições de entender que há mistérios que são peregrinos, e os mistérios de los destinos que nos hacen renascer,
Da luz de lo sol, nosotros nacimos. Múltiples vidas vivimos para a mesma luz volver. Pero buscamos aqui, hacemos uma búsqueda aqui em la humanidade, pelas verdades de la verdade, sedientos de paz, sedientos de amor. Pero como aún estamos llenos de vanidade, somos míseros cautivos de la iniquidad y del dolor. Es la lucha eterna, pero también bendita, en que el espíritu entra en una inquietud en las tramas de su evolución. Es también el taller donde a alma presa forja, hace su grandeza en su sublime perfección. Es la gotija de agua cayendo en el árbol que va creciendo y dejando ese árbol lleno de seiva, lleno de verdor. Es también el fragmento de esterco que va cayendo en el solo, tornando este solo fértil, haciendo con que flores consigan crecer. Y después, cuando estas flores, hacer turno también, caen en la solo, estas flores dejan un olor muy bello, de muita beleza, que nos invita a entendermos que el dolor es la herramienta que a través de los años, de los algozes y también de los tiranos, ángeles irán a ser. Desde los neros rudes, crudos, crueles también, en arautos de virtudes, en mensajero de paz, porque tudo evoluciona, tudo sueña también en la inmortal, el inmortal deseo que nos queda alegre nesta antecipação de esperança, que um dia llegaremos mais perto de ti, Deus mío, porque tu és nuestra esperança, tu és também nuestra alegria, nuestro deseo de paz e de amor, porque tu és nuestro autor e por lo tanto tu universo e nosotros somos tu altar. É por esse motivo que sempre vuestro amor nos manda radiosos faroles que expandem nuestras consciências. Es el sofrimento del Cristo portentoso, fuerte, jamás mirado, en el sofrimento de la cruz, haciendo toda una síntesis de la verdad, de las verdades. Es Francisco en Asís, restaurando tu amor a través de nuestro Señor Jesús. Por esto, bendiciones para todos aquellos que en Colombia han sembrado el amor a través del espiritismo, a través de sus acciones, porque también ellos encontrarán un día la aventura, la alegría que tanto desean nessas sendas de evolução. Por isso, queridos amigos, uma excelsa voz ressona e em todo o universo hace eco e nos hace uma invitação para adelante caminhar. Porque el amor es la luz que nosotros podemos tener en nuestras vidas. Por lo tanto, queridos amigos, marchemos. Marchemos neste sendero de luz, desde las tinieblas de ayer hasta la luz de mañana. Mucha paz para todos nosotros. Que assim seja.
Bueno, nos quedamos con emociones, con información muy importante que vale la pena que si usted desea profundizarla puede volverla a ver acá en nuestras redes sociales, analizarla a profundidad. Eso es la doctrina espiritista. Y este hombre que representa hoy y que viene también en nombre del Centro Espírita Camino de Redención, Mansión del Camino, nos viene a traer su mensaje también de esperanza. Un mensaje para que cada uno de nosotros nos renovemos, para que tengamos una alegría de vivir permanentemente, con una actitud un poco más, pero cada vez más positiva, porque vale la pena la vida. Y con el espiritismo, pues tenemos absolutamente todo, el conocimiento, podemos ver el norte que se nos presenta en nuestro camino. Entonces, gracias Leonardo Machado por haber estado acá. Sé de los esfuerzos. Él decía esta mañana que aprendió una nueva palabra en Colombia que se llama madrugón. Madrugón, porque las jornadas fueron muy complejas, más de la medianoche. Esta mañana me estaba escribiendo a la 1 de la mañana y a las 5 de la mañana ya estaba saliendo para el aeropuerto. Entonces ese es el trabajo espírita, pero me decía que estaba renovado, estaba bien por el trabajo que ha venido llevando a cabo, porque en todos los lugares donde ha estado lo han recibido con mucho cariño, dejando ese mensaje como el que hoy usted recibió acá. Entonces mañana estaremos a las 9 de la mañana, ojo, 9 de la mañana en punto estaremos empezando. Es decir, que ustedes deberían llegar a 8:30, 8:45, para que tengamos una jornada llena de plenitud, ¿cierto? Entonces vamos en las horas de la mañana a escuchar a Leonardo, que nos dictará un seminario sobre ansiedad y felicidad, que es el nombre del libro que mañana ustedes podrán adquirir y él lo podrá autografiar. Yo estuve profundizándolo y la verdad tiene unos conocimientos, unos ejemplos, una información muy valiosa y práctica que nos puede ayudar a todos. En las horas de la tarde estará Fabio Villarraga, una de las cotas colombianas, un médico muy reconocido, que también nos hablará de un tema muy importante, y posteriormente habrá un panel con dos de nuestros psicólogos acá, Laura Delgado y Juan Camilo Sabogal, junto con Leonardo y con Fabio, que nos hablará sobre temas o esclareciendo temas acerca justamente de la depresión. ¿Les parece? ¿Nos vamos a ver todos allá? Sí. Y aquellos que nos están escuchando, tenemos una sorpresa para aquellos. También vamos a transmitir en directo mañana, o sea que usted puede desde donde la comodidad de su casa ver en directo este 38º encuentro de la Asociación Espírita Tercera Revelación. Entonces, a cada uno de los que ustedes nos acompañan, mil gracias. La Asociación Espírita Tercera Revelación trabaja por la transformación moral de la humanidad. Mucha paz para todos. Chao, chao.